E para isso, o William Borghetti, ele é um especialista e ele está desde o começo com a gente. Ele tem crescido, ele tem vídeos no Instagram de milhões aí de seguidores. Mais de 10 milhões. Então, vocês estão aqui e assim, é um cara que sabe do nosso dia a dia, a nossa necessidade de criar esse vínculo, de saber comunicar bem. Então, uma salva de palmas ao William Borghetti. Obrigado. Muito boa noite. Saímos de um assunto pesado, a gente vai agora entrar no assunto leve, tranquilo. Reunião de condomínio. Gabriel? Vou baixar aqui para a gente poder ficar um assunto que não dá problema, que não dá briga, que não dá nada. Bom, conforme já apresentado pelo Rodrigo, sou William Borghetti, sou neurocientista. Então, o que faz um neurocientista, né? Nós estudamos, além do cérebro, todo o sistema nervoso, como que as nossas emoções reagem, o que acontece quando a gente sente medo, ansiedade, alegria, tristeza, nojo, raiva, tudo isso que foi falado aqui hoje, né? Então, grande parte, até fica aí uma ideia para uma próxima, que a doutora Raquel e eu, a gente possa fazer uma tabelinha aí entre casos e como que o emocional age nessa forma. E eu me especializei dentro da neurociência, que a neurociência é uma área muito vasta, eu me especializei na comunicação, no que eu chamo de neurocomunicação. Ou seja, como que a emoção impacta na hora que a gente está falando. Então, se eu estou feliz, eu me comunico de um jeito, se eu estou bravo, eu me comunico de outro, se eu estou triste, se eu estou com medo, se eu estou com ansiedade. E, principalmente, assim como o Rodrigo mencionou, talvez a chave daquele profissional que se destaca, a chave daquele profissional que consegue vender, que consegue prosperar, que é reconhecido no mercado, nem sempre é a questão técnica. Existe um professor de oratória muito conhecido no Brasil, o professor Reinaldo Polito, que ele tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, que é a seguinte: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Não que ele seja, mas ele passa por incompetente. Então, às vezes, a pessoa lê lá o livro e conhece, faz o curso e tal, e a hora que chega no cliente, não sei o que falar, tal. E aí o cliente fala, não estou sentindo firmeza. Aí vem um ali que conversa melhor, tem um nível técnico, às vezes, mais baixo, e consegue ali o sucesso. Estou vendo muita gente aqui já conhecida, né? Muita gente que eu conheci no virtual. Tem uma galera assistindo a gente no virtual. Queria até mandar um abraço para a Edilene, que está lá no virtual, já me avisou aqui. Né? Grande abraço aí, grande amiga. Temos 135 pessoas online agora no nosso virtual. Isso é muita gente aqui, deve ter quase 100, né? Já dá para montar um time bom de síndico aí, né? Já tem umas horas de reunião de condomínio aqui acumulada. Mas, afinal, o que é se comunicar? A gente ouve falar, né? Se comunicar é importante, um bom comunicador, as pessoas que se comunicam bem. Me comunicar é difícil. O que é se comunicar? Todo mundo deve conhecer o Cortella aqui, né? O Cortella gosta de usar etimologia, né? Então, a palavra, ele fala lá, vem do latim e não sei o quê. Então, eu vou tomar aqui a liberdade, né? De usar esse mesmo artifício do Cortella, porque saber a origem das palavras faz com que a gente entenda coisas que talvez a gente nunca parou para pensar. Por que as coisas chamam como elas chamam, né? Alguém criou aquele nome baseado em alguma coisa. A palavra comunicação, ela vem do latim communicatio, que significa tornar comum. Então, comunicar é tornar comum. Muita gente acha que se comunicar bem é falar bonito, aquelas pessoas que falam assim num tom de voz, né? Calabresa, R$19,90, né? Usam aquela tonalidade. Isso não é se comunicar, isso é falar bonito, é ter uma eloquência na voz, mas não é se comunicar.
Eu vou dar um exemplo aqui, vou tomar assim, eu vou ser audacioso aqui, eu vou dar um exemplo político. Peço que não voem cadeiras. É só um exemplo técnico de comunicação, para a gente conseguir entender como que a comunicação impacta na nossa vida todos os dias. Na última eleição para presidente, a gente teve mais de 90% dos votos no segundo turno de 2 candidatos, ok? Todo mundo está lembrado disso aí. Quem votou no um, quem votou no outro, não tem problema. Aqui a gente vai falar de comunicação. Se a gente parar para pensar, qual que é a grande sacada desses 2 políticos que eles conseguem empurrar uma massa, se foi 90%, deve ter dado aí quase, bom, criança não vota, vamos pôr aí uns 100 milhões de votos que esses 2 tiveram na última eleição. E eu posso dizer para vocês que a comunicação, ela é bem melhor do que outros atributos técnicos. E aí eu gosto sempre de usar o Michel Temer de exemplo, porque ninguém nunca briga comigo quando eu dou o Michel Temer de exemplo, então é mais tranquilo. Não fala assim do Temer, né? O Temer, talvez vocês já saibam, o Temer ele é doutor em Constituição, ele tem uma formação acadêmica incrível, absurda, é uma coisa monumental. Só que o Temer vai lá dar o discurso e aí ele começa a falar daquela a voz meio assim, que tá, né, meio vaiana ali. Só que ele usa aquelas mesóclises, né? Tê-lo-ei nos anais da Constituição. E aí eu venho lá de Mauá, né? Alguém não conhece, nunca foi em Mauá? Nunca foi? Alguém nunca foi? Que continuem. Você é de Mauá? Ah, eu conheço. Eu falei, o mauaense conhece o outro, cara, meu conterrâneo. Aí você fica imaginando aquele tiozinho no boteco lá em Mauá, o baianinho de Mauá, grande ídolo da nossa cidade. O Batoré também era da nossa cidade. Não sei se as referências... Ah, sabe quem é da nossa cidade que é muito legal? A Silvia Prim, que é aquela mãe do menino cego que torce para o Palmeiras. Vocês lembram desse caso? Que a mãe narrava o jogo para o menino cego. Ela é lá da nossa cidade. Então, uma referência para contribuir, né? Então, o que acontece? Se a gente pega o cidadão médio brasileiro, aquele lá que está lá no boteco, comendo um torresmo e assistindo, quando ele vê o Temer falando mesóclises e tê-lo-ei nos anais da Constituição, ele fala, tê-lo-ei? Essa palavra, nunca ouvi falar essa palavra. Anais? Está falando palavrão na televisão, presidente? O que acontece? O Temer falou muito bonito, usou um ótimo tom de voz, usou palavras e um vocabulário incrível, mas ele não tornou comum. Minha avó falava assim, não entendi nada, mas fala bonito, né? O que ele quis dizer, eu não sei. Então, eu quero trazer essas reflexões para que a gente comece a entender que a comunicação, ela precisa ser simples. A gente precisa entender que num mundo de um condomínio, existem pessoas das mais variadas formas de instrução, técnica, de conhecimento. Então, são muitas as pessoas que estão ali ouvindo, e ali é importante a gente entrar com a comunicação simples. E aí, agora que eu vou dar o exemplo do político, vamos manter a calma, o coração tranquilo, tá? Porque já brigamos muito por causa de política. No primeiro exemplo, eu quero trazer o exemplo do Lula. Prestem atenção nisso, na comunicação. O Lula tem uma capacidade incrível de transformar uma coisa muito difícil numa coisa simples. Vai falar da inflação lá, do déficit primário do PIB. Ele mesmo, não sei, também se entende o que precisa ser falado, né? Mas quando ele chega, ele fala, você vai no jogo do Corinthians, você come um pernil, aí o pernil era R$5, agora é R$7, é inflação. Aí você fala assim, cara, eu nunca entendi inflação de economista e tudo. Agora, inflação é quando sobe o preço.
Pronto. O que ele acabou de fazer? Ele tornou comum para qualquer cidadão. O nosso amigo tiozinho lá de Mauá falou, entendi. O pernil na porta do estádio. Ficou claro. O Bolsonaro tem uma comunicação muito parecida. E o mais interessante no Bolsonaro, que as pessoas, eu ouço muito falar isso por ser da área da comunicação, eu escuto muito assim, o Bolsonaro não sabe se comunicar. Já devem ter ouvido essa frase. E eu discordo. Eu discordo. Ele sabe se comunicar muito bem para aquilo que ele se propõe. Afinal, ele não teria o tanto de votos que ele teve na última eleição se ele não sabe se comunicar. Sabe. Obviamente, a gente pode concordar ou não com a linha, mas para aquilo que ele se propõe, para aquela pessoa na qual ele está direcionando, ele se comunica muito bem. Então, a gente tem que começar a prestar atenção assim, cara, por que esses caras têm tantos votos? Aí eu vou num outro exemplo político, o Ciro Gomes. Prestem atenção numa explicação do Ciro Gomes de economia. É quase uma pós-graduação aquilo. Ele fala de onde vem o dinheiro, de onde vem o PIB e tal, e manobra, e sobe cifra, cai o zero no chão lá, o Didi falava. Só que aquilo não significa nada para 90% da população. De novo, é muito bonito, mas a gente não entendeu nada. Então, vocês irão se deparar com questões que, muito provavelmente, a comunicação vai resolver o seu problema. Eu dou aula para o pior público que existe na vida para conversar. O pior. Pessoas que têm assim, um problema mental, uma coisa horrível e uma dificuldade incrível de você conseguir se comunicar. Chama adolescente. Já tiveram assim um exemplar desse em casa? Já tentaram estabelecer contato? Talvez estabelecer contato com um ET é mais simples do que com um adolescente. Aí vem a pergunta, será que o adolescente é ruim? Ou será que a gente não sabe se comunicar? Ou será que a gente não consegue acessar aquilo? Os dois, muito bom. E é incrível como, utilizando o formato certo, utilizando a comunicação correta, entrando no mundo daquela pessoa, a gente consegue resultados incríveis. Incríveis. Não é a temática da aula, mas eu vou abrir um parênteses rápido só para contar um exemplo. Muitas vezes eu estou dando aula e a gente sabe que no período adolescente drogas são um problema muito importante, né, de ser, porque o jovem está ali naquela coisa da descoberta e tal. E às vezes as escolas até pedem, pô, professor, bate um papo lá tal. E eu chego e falo para eles assim, sabe droga? Ou eu estou falando de uma coisa que vocês não sabem do que eu estou falando? Ah, a gente sabe, professor. Seguinte, você pode juntar tudo, bota num copo todas as drogas e bebe tudo junto. Para mim não tem problema. Olha como assim, eita, esse professor aí fala diferente. Porque vamos pensar, né? Se falar para um jovem usar droga desse resultado, nenhum usava, né? Não é verdade? O pai fala, a mãe fala, o tio fala, a televisão fala, o professor fala, e mesmo assim existe droga. Ou seja, a gente não está funcionando essa comunicação. Então, quando você vem nessa contramão e fala, você faz o que você quiser, você é adulto, você já sabe resolver. Ele já presta atenção. Porém, eu vou te explicar o que acontece. Aí bota aquele cérebro do cara que usa crack e problema, aí o neurônio, e bota terror. Porque o cérebro ali funciona caótico. Então, se ficar naquela lenga-lenga ali, não funciona. Então, no final, qual que é a abordagem? Olha, agora você sabe tudo o que acontece. Sabe quando você entra no site e está lá assim, estou ciente e quero continuar? É o que você vai fazer agora. Então, se você quer usar, você usa. Mas você lembra de tudo que eu te falei e saiba o mal que está fazendo. A droga, o cigarro, o vape, né? Que quem tem gente adolescente aqui sabe do que eu estou falando, que é esse cigarrinho que cheira melancia, o álcool, né? A doutora Raquel falou uma coisa interessante sobre o álcool na hora que está acontecendo a violência doméstica, né?
as pessoas muitas vezes estão sob o efeito do álcool. A gente tem uma área, eu trouxe aqui um cérebro, deixa eu pegar minha mochila aqui. Eu deixei o dono dele em casa, tá, gente? Eu só trouxe o cérebro. A gente tem uma área aqui no cérebro, então vou colocar ele aqui, acho que tá dando para captar aí, cameraman, tá beleza? Imagina que esse cérebro está olhando para lá, tá? Aqui estariam os nossos olhos. Essa parte aqui da frente, ela se chama córtex pré-frontal. Essa parte aqui, para que ela serve? Ela faz todo o nosso gerenciamento de certo e errado, julgamento. Por que, por exemplo, a gente, diferente de um cachorro, ou de um gato, ou de um outro bicho, a gente não sai pelado na rua? Tem alguma coisa que nos diz que não está certo. Isso se chama córtex pré-frontal. Julgamento de certo e errado, de posso ou não posso. Julgamento de o que eu devo fazer perante aquele local que eu me encontro. Como que eu me comporto perante as pessoas onde eu estou. Então, por exemplo, vocês estão sentados, virados para mim, me ouvindo. Está todo mundo quietinho, prestando atenção. Poderiam estar todos conversando e vira as costas para mim e conversa. Mas não é de bom tom socialmente isso. E quem que está te dizendo isso? Uma área chamada córtex pré-frontal. O que o álcool faz? Inibe o córtex pré-frontal. E olha que interessante, esse córtex pré-frontal ele vai ficar pronto por volta dos 25 anos. Por isso que adolescente faz aquelas arruaças toda. Agora eu trago... Não, é isso, tá? E quem tiver filho adolescente, quem conviver com adolescente, você tem que ser o córtex pré-frontal dele, tá? Porque esse julgamento de certo e errado... Eu dou um exemplo que é uma Ferrari com freio de Caloi 10. Dá 300 na reta, a hora que vai entrar na curva, freia, não freia. É muro na hora. Agora, olha que interessante. A área que falta para o adolescente é a área que o álcool inibe. O que é um adulto alcoolizado? Um adolescente. Ele não canta no videokê da empresa, na festa da empresa, não canta. Tomou umas cachaça, canta. Arranca roupa, canta o Village People, não é? Quer correr com o carro, quer mexer com a mulherada, vira um problema. Por quê? Perde aquele freio, aquela área que inibe o comportamento. William, no começo da tua palestra falaram para mim que essa palestra era de comunicação, já falamos de adolescente, já falamos de bêbado, já falamos de tudo. Por quê? Porque tudo isso está envolvido com comunicação. Porque, como eu disse no começo, dependendo do estado emocional de uma pessoa, do nosso estado emocional e de quem está nos ouvindo, essa comunicação ela pode ter problemas. Todo mundo aqui deve ter uma dona Marta do 38 que arruma treta lá na hora da reunião do condomínio, seu Antônio do 55, que só desce lá para arrumar problema. Então, essas pessoas, quando elas brigam, ou quando elas levantam, quando elas arrumam algum problema, a gente precisa ter uma visão baseada nesse estudo da neurociência e do comportamento, o que aquela pessoa está desejando. E se a gente consegue entender o que ela está desejando e dá para ela ganhou o jogo. Tem um filósofo grego de 50 depois de Cristo, chamado Epicteto, que tem uma frase que eu sempre gosto de falar nas palestras. Aquele que te irrita se torna seu mestre. Aquele que te irrita se torna seu mestre. Se alguém um morador, ele quer arrumar briga e eu dou a ele o palco para ele arrumar briga, ganhou. Igualzinho um adolescente que quer entrar em conflito e eu entro em conflito. Então, a gente começar a entender esse processo de como isso funciona faz toda a diferença. Para ajudar vocês, e talvez seja uma coisa assim, nossa, tá, estou vendo aqui, mas quero elementos mais práticos para eu entender como que eu posso me comunicar melhor.
Eu quero dar para vocês 4 passos importantíssimos na formação dessa comunicação que pode fazer a diferença para quem estiver ouvindo. O passo número 1 é nós controlarmos o nosso ego. Se alguém aqui já estudou algum dia Freud, psicanálise, não é desse ego que eu estou falando, tá? O ego que eu estou falando é da palavra ego, que inclusive dá origem à palavra egoísmo. O que é ego? Eu, em latim e grego, inclusive. E é engraçado que a palavra ego, ela significa eu em vários idiomas. Alemão, idiomas que não tem nada a ver com o português, também usam a palavra ego. Então, o que é o ego? Quando eu me comunico para mim, a tendência é que eu também faça alguns julgamentos que eu começo a errar a mão na hora que eu estou me comunicando. Então, se eu estou olhando para mim, se eu sou importante aqui na hora que eu estou falando, a chance de eu sentir insegurança, medo, me confundir no que eu estou falando, porque, nossa, será que eles estão me julgando? Será que eles estão gostando do que eu estou falando? Será que o que eu estou falando é certo? Eu. E a palavra egoísmo, ismo na língua portuguesa vem de relativo a. Então, patriotismo relativo à pátria. Empreendedorismo relativo ao empreendedor. Egoísmo relativo a mim. Então, quando eu estou aqui e falo assim, nossa, quanta gente veio me ver, como eu sou importante, está todo mundo me julgando, todo mundo parou a vida para ficar me julgando. Quem veio aqui hoje para me ver? Levanta a mão. Olha. Tá vendo? Vocês também, meu né? Obrigado. Companheiro, como chama? Gustavo. Obrigado, Gustavo. Temos de Mauá? Estou falando. O Alan, né? O Alan tá... Você tem um irmão gêmeo, não tem? Agora eu lembrei, velho. Eu falei, cara, esse cara não me é estranho, eu lembrei dele. Bom, então, olhar para si mesmo e ficar com essa coisa de estão me julgando, estão fazendo, estão falando, é o que atrapalha a tua comunicação. Então, quando eu entendo o problema daquela pessoa, eu me direciono àquela pessoa, eu me direciono a quem eu estou falando, a minha comunicação ela sai desse lugar egoísta e vai para um lugar altruísta. O que é altruísta? Altru, em latim, significa outro, ista, relativo a. Relativo ao outro. Então, por exemplo, eu chego lá para o meu público de adolescente e falo assim, vocês podem usar droga, regaça tudo, eu não estou nem aí. Se eu faço isso aqui, fica ridículo. Não cabe. Eu faço algumas palestras lá na OAB, principalmente lá em Santo André. E aí, eu vou chegar num público de advogados e vou falar assim, sabe maconha? Não tem nada a ver. Não cabe. Com adolescente cabe. Agora, se eu sou rígido e eu estou pensando em mim do jeito que eu acho que as coisas precisam ser comunicadas, é onde eu vou errar na comunicação. Que aí eu volto no exemplo político, é onde o Temer erra e onde o Bolsonaro e o Lula acertam. Porque ele fala aquilo que está precisando tocar o outro. Aqui eu vou sair, não vou entrar no mérito se é verdadeiro ou não, se funciona ou não, mas é fato que a comunicação funciona desse jeito. O segundo ponto é a nossa postura. Como é que eu estou? Como é que o meu corpo está falando para quem está me ouvindo? Vamos fazer um teste, que esse teste aqui dá para a gente entender muitas coisas. Inclusive, quem está em casa pode fazer, a gente não vai poder ver o resultado, mas façam e depois conta para a gente no comentário, a Joyce vai ficar de olho. Eu quero que todo mundo levante a mão direita. Isso, muito bem. Levantem a mão direita. Isso. Agora eu vou pedir que vocês me acompanhem, levantem o dedo indicador, vamos lá, todo mundo, levantem o dedo indicador. Indicador, gente. Gente, indicador. Indicador. Podem baixar, podem baixar. Pessoal aí do virtual, avisa aí no comentário se funcionou. Olha que interessante, eu estou falando uma coisa para você e você não está me ouvindo.
Você está me imitando. Então, quando a gente vai falar com alguém, seja para uma pessoa, seja para uma plateia, eu preciso prestar atenção na minha postura. Então, se eu falo assim, nossa, queria agradecer aí o Rodrigo, estou muito feliz de estar aqui. Estou aqui que eu não, assim, não consigo nem dizer o tão feliz que eu estou. E meu corpo está... Galera que vai vender, essa aqui, para vendedor, é muito boa. A gente chega e fala assim, compra meu produto. Meu produto é muito bom, meu serviço, eu sou um ótimo síndico. E teu corpo está assim, compra não, que ele não sabe. Então, olha como que a expressão não verbal, ela é tão importante quanto a verbal. Ou seja, quando que eu acerto? Quando o meu tom de voz, quando minha postura, quando o meu conteúdo conversa. E, aliás, tem uma coisa que roda na internet aí que 55% é não verbal, 38% é tom de voz e 7% é conteúdo furado, tá? O cientista que fez esse teste diz que isso aí é expressão de emoção. Então, por exemplo, se uma pessoa está assim, ela não precisa falar nada, eu sei que ela está brava. E se ela está assim, eu sei que ela está com medo. Ela não precisa falar nada. E aí traduziram errado essa história e falaram que é comunicação. Se só 7% fosse comunicação, a gente ouviria um chinês falando e entenderia 93%, não é? Então, não é real. O terceiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: existe um roteiro que a gente pode seguir, muito simples, muito fácil, muito rápido, que faz com que a outra pessoa construa uma ideia, ao invés da gente ficar falando. E aí, normalmente, a gente vai falar, a gente coloca lá a planilha orçamentária e fala assim, célula 1, ganhou tanto, célula 2, compramos produto de limpeza, célula, pronto, já dormiu, já desconectou, já era. Isso, e gente, isso é muito importante, principalmente assim, quem vai usar o slide. A pessoa chega aqui e fala assim, vamos lá, gente, vou aqui usar esse slide, tá? Então, assim, 10º curso intensivo de Direito Condominial e Gestão, módulo 1. Eu vou partir do princípio que todo mundo que está aqui sabe ler, eu não preciso ler para vocês. Se fosse para eu ler para vocês o slide, eu mandava em PDF, falando, não precisa nem vir. Lê na tua casa aí. Às vezes a gente erra muito na apresentação de ficar lendo o slide. E existe um outro ponto. A pessoa que está lendo, ela lê muito mais rápido do que você lê e fala. Então, enquanto você está no 10º curso, a pessoa já está aqui, já está embaixo. Então, se for usar slides, se for usar imagens, coloque uma palavra, coloque uma ideia, uma imagem, e você não é profissional daquilo? Discorra sobre o assunto. Não fica lendo aquilo ali, porque o que vai acontecer? A pessoa vai ler, já vai saber o que você vai falar, para que ela vai prestar atenção em você? Então, se entra uma imagem, aí a gente fala assim, nossa, o que ele quer dizer com essa imagem? Aí você vem e desenvolve. E a gente pode fazer um pequeno roteiro muito simples, que vocês sempre vão conseguir, que a chance de você construir essa ideia na cabeça de uma pessoa é muito mais fácil. Eu poderia trazer uma teoria aqui, explicar para vocês e falar assim, gente, funciona, aplica lá na tua casa, lá, que você vai ver como vai ficar. E aí, você pode acreditar ou não ia ficar uma coisa muito legal. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de convidar uma pessoa para vir aqui na frente. Eu não vou chamar, tá? Assim, vem você, aí você fala, logo eu. Não vou chamar, porque eu não quero constranger ninguém, obviamente. Eu vou fazer um convite. Uma pessoa, e assim, eu quero aquele que tem medo, aquele que fala, meu, é difícil, eu vou lá na frente, eu passo mal, eu não consigo, é um problema, toda vez que eu tenho que falar em público, eu quero morrer, eu quero esse que quer morrer. Quem quer vir de voluntário? Não, eu não posso aceitar assim, chama ele. A pessoa tem que falar, vir de coração. E se não quiser, não tem problema, gente. O Dr. Gabriel fez aqui para mim até 11 da noite, falou que eu posso esperar até 11 da noite, então estou tranquilo aqui, até aparecer um voluntário.
Aê! Muito bom! Denilson. Tudo bem, Denilson? Deixa eu pegar esse microfone. Tá? Alô, mesa? Alô, mesa? Tive o microfone. Teste. Muito bem. Obrigado, Joyce. Não cair antes, né? Isso, que aí com o negócio amarrado vai ser... Aí, muito bem. Vem com a caravana de onde, Denilson? Osasco. Osasco, muito bem. Muito bem. Osasco. O nome Mundo de Oz, a terra do cachorro-quente, né? Isso, né? Cachorro-quente mais Inclusive, famoso. Tempos atrás agora teve um cachorro-quente gigante lá, enorme. É isso Eu não fui aí. comer. Não, tem que ir na Não, próxima. não fui. Na próxima a gente vai lá e vai fazer uma palestra lá do Ó, Osasquense. Osasquense, quem nasce em Osasco? eu não nasci em Osasco, Ah, mas tá bom, só mora. Também não Moro dá para lá. saber, né? Não nasci lá, pô, para saber? Faz sentido. Bom, o que que você faz? Qual que é a sua ocupação profissional? Você é síndico, você é Síndico. administrador? Síndico. Que tema você gostaria de abordar? Vamos imaginar que a gente está nesse nosso condomínio gigantesco. Olha quanto morador. Dona Marta. Dona Marta está ali, ó. cadê? 32. Levanta a mão, Só tá Marta. esperando você dar uma mancada para te pegar. Ali, ó. Seu João já conversou com você antes, falou: eu vou te pegar, Denilson. Eu vou te pegar. E aí você tem que apresentar, você já entra ali com o emocional meio abalado. Como é que tá aí? Batimento cardíaco, respiração. Tá um pouco acelerado o batimento Beleza. cardíaco, é natural. SAMU vai precisar? Não. Não, Tá bom. não. Ótimo. Estou me preparando para isso. Já é um bom sinal, já ajuda. Não precisar do SAMU já vai facilitar bastante as coisas. Que assunto que você costuma abordar assim, que pode dar algum ali, uma discussão? Como é que assunto que você gostaria de fazer uma apresentação que a gente vai montar ele junto aqui para você trabalhar essa ideia? Assunto. Alguém quer ajudar o Denilson? Não, Que não, aqui... pode deixar. Não, pode deixar, pessoal. Não. Não, para deixar o... Não, você que escolhe. Eu só pedi ajuda dos universitários aqui. Só para eu tentar entender. Não entendi. Nós vamos fazer uma apresentação. Numa assembleia, é isso. Isso, eles são os, eu tô numa são os- assembleia aqui agora, é são os isso? moradores aqui do Aham. nosso condomínio, Aham, tá? tá. Que assunto você quer abordar? Mas pega um assunto ruim que é para ficar Ah, difícil. Aumento de cota condominial. Aumento de Pronto. cota condominial. Ah, Aê! Aumento da cota condominial, ué. Bom, aumento de cota Arruma um condominial. colete já, prova de bala. Né, já Então, arruma um muito bom. colete. Então, o que eu vou pedir para você? Eu quero que você faça uma apresentação do jeito que você quiser, não tem certo, não tem errado, é só para teste, é só para a gente começar. Na ciência, a gente chama isso de nível basal. Eu preciso saber a sua base para a gente começar a construir a evolução. Então, você vai fazer uma apresentação, 30 segundos, 20 segundos, rapidinho, só elabora a ideia, dizendo para eles que a partir do mês que vem vai aumentar lá X% do condomínio. É para fazer o trem pegar fogo, né? Você pode ficar. É isso, bota um aumento que é para sair briga. Hoje a gente só sai daqui com treta. Beleza? Uhum. Então, por favor, apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Denilson, sou síndico profissional e hoje a gente vai tratar de um assunto aqui que é a previsão orçamentária. A gente vai aumentar a cota condominial em 30%. A nossa necessidade, né? 30%. Não. Boa. Não, tem que aumentar em 30%, porque todo mundo sabe que é almoço de graça. Tudo bem. Boa. 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 Deu para aquecer a galera, Deu para né? aquecer. Muito bom. Alguém vai embora feliz hoje com o aumento do condomínio? Não. João Muito bem. tem cara de simpático. Gostei. João. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o problema que você está enfrentando, que eles estão enfrentando, que você vai mexer? Em que problema que você vai mexer? No bolso. No bolso. No bolso. É a parte do corpo que mais dói, sensível. né? Meu Isso. professor falava isso. A parte mais sensível do corpo de um homem, né, de uma mulher, né? Então, tá bom. Então, É o um bolso. problema. Então, eles estão com um problema do aumento do condomínio. Correto. Eles não querem que o condomínio aumente. Uhum. Por que o condomínio tem que aumentar? Qual Porque que é a causa? a causa é nós estamos gastando mais do que nós estamos arrecadando. Muito bem.
O que pode acontecer se não houver esse aumento? A gente vai cortar na carne. Diminuir a quantidade. A realidade não tem almoço de graça. Tem que cortar na carne, diminuir a quantidade de quadros de funcionários, né? Rever contratos, possibilidade de rever contratos, que seria uma saída, né, mais viável. Diminuição de serviços. Isso, diminuição de serviços. E o que mais? Não, se tiver 2 elevadores, o elevador é meio de transporte arriscado nesse sentido, tem a Isso. Vai responsabilidade subir civil. o cara mas do vai ter que 28º lá vai subir. Muito bem. E qual a solução que você vai propor para que você chegue no meio termo? Então, ó, a gente falou do problema, você explicou a causa e agora você vai dar uma solução. Por exemplo, vai aumentar, mas vai ter o serviço tal, vai agregar isso, isso vai ser... Qual que é a tua possibilidade de apresentar uma solução? Sim. Previsão orçamentária é feita por um espaço de 12 meses. Não tem como negociar nisso. Mas o que a gente pode propor enquanto não a gente executa esse aumento de 30%, e nesse interim, nesse espaço de tempo de 12 meses, a gente vai tentar renegociar alguns contratos, alguns fornecedores, para a gente diminuir o valor do aumento. Caso a gente consiga, a gente vai diminuindo gradativamente até a gente chegar num limite aceitável. Mas, a priori, seria os 30% Muito de bem. aumento. Então, Porque senão a conta não fecha no final do ano. beleza, muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser... Você lembra lá no programa de televisão que o diretor fala na orelha aqui do cara? E aí ele fala Meu assim, ponto. no ponto, isso. ponto. Obrigado. Eu vou ser o seu ponto aqui. Então, você lembra, ó, problema. O pessoal não quer gastar. Isso. Causa, a conta não está fechando. Solução, apresentar Aumento dentro imediato e você vai redução usar isso daí. conforme as negociações do contrato. Você vai abrir assim, olá, eu sou o Denilson dos Santos, eu sou síndico profissional aqui do nosso condomínio e eu quero abordar um problema. Aí você explica o problema. A causa é essa e a solução é essa. Eu vou ficar no teu apoio aqui, você não vai esquecer, fica tranquilo. Beleza? Então lembra de se apresentar e falar do problema. Ok? E eu vou pedir para você o seguinte, como você chama? A Priscila ficou muito triste que durante a tua apresentação ela não ficou? Ele nem foi lá. Ele nem considerou que a Priscila existisse. Como é seu nome? A Luísa também. Falou assim, ele está falando para essa povo aqui do meio. Aqui, ó. Esse aqui são os moradores da cobertura. Ele só falou para os moradores da cobertura. Eu sou o mais pão duro que tem. Isso. Pessoal lá do É o térreo. mais pão duro. Tal, não conseguiu. Então, o que eu vou pedir para você? Se movimente Entendi. até eles. Todo mundo tem que se sentir parte disso. Entendi. Lembre, então, nome e problema e eu vou falando para você o que você tem que fazer. E no final você vai falar obrigado para a gente puxar a palma. Vamos ver como sai. Tá. Boa noite, meu nome é Denilson e a gente vai falar de um problema que nós estamos enfrentando num condomínio, que seria a necessidade da gente fazer o reajuste da cota condominial, fala até a palavra tranquila, tá? Em 30%. A causa disso. A causa disso é porque nós estamos gastando mais do que nós estamos arrecadando. Então, será necessário tomar essa medida, né? E a possibilidade de renegociação de contratos vai fazer com que a gente permita que diminua esse percentual de 30% para 15%, né? Falando otimista, falando de uma forma bem otimista. Solução proposta. A solução proposta, a priori, seria o aumento e, conforme o tempo da nossa gestão, a gente vai chamar os fornecedores, vamos fazer uma RFP, por exemplo, para verificar se os contratos que nós temos atualmente estão aderentes com o preço de mercado, para que a gente possa diminuir os contratos e reduzir esse aumento da cota condominial. Muito obrigado. Pelo menos ninguém me xingou agora, né? Ninguém ficou bravo, né? Quem achou que a apresentação 2 foi melhor que a 1, levanta a mão. Tá vendo? Obrigado, foi o The Voice aqui. Então, para a gente fechar, que a gente está com o horário bem apertado ali, a Joyce já está ali assim, ó, no bastidor. Vamos fazer o seguinte, você só vai falar... Você já foi aplaudido de pé alguma vez na sua vida? Já no dia que eu recebi lá a certificação, doutor Gabriel. O doutor Gabriel é brabo, né? Fui. Ele faz a gente ser aplaudido de pé. Então,
Hoje vai ser o dia que você vai de novo, Uhum. agora apresentando o teu conteúdo. O que eu vou pedir para você? Você vai falar só o finalzinho e muito obrigado. Quando der um muito obrigado, a gente vai tomar até a multa do condomínio hoje. O povo vai gritar, vai bater palma, tudo bem? Tudo. Então, vai lá naquela parte da solução e fecha com muito obrigado para a gente ver como fica, movimento, tudo aquilo que você fez. Tá bom. Então, a solução será, a gente vai aumentar a cota condominial e durante a gestão a gente vai fazer uma RFP para a gente reduzir o valor do aumento da cota condominial. Muito obrigado, boa noite a todos. Denilson! 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 Obrigado, Muito pessoal. bom, Obrigado, muito obrigado. bom, não é? Aliás, aproveitando o ensejo, William, né? William, né? Isso. Aliás, aproveitando o ensejo e pegando o gancho, né? A gente nunca pode negar palco. Eu faço o curso, estou fazendo o curso, estou me aperfeiçoando. Aprendeu essa Já tática. sentia Já sentiu a vibe, é gostoso, não é? A delícia. Então, a delícia. Então, fica aqui comigo para a gente finalizar. Obrigado, William. Então, espero que nesse tempo que a gente esteve junto... o Instagram, não conseguiu colocar lá? Instagram, william.borghetti. Se vocês colocarem neurocomunicação, vocês vão me encontrar lá, ou peçam para a Joyce. A Joyce tem o link. Quando você comentou a respeito da sua tese, eu falei para o Rogerão lá, né, Rogerão? Falei, é o córtex pré-frontal. Isso é porque ele não falou hipocampo e nem do sistema límbico. Aí conhece, ó, já está veio Tá bom? treinado. Então, gente, espero que esse conteúdo tenha contribuído, que daqui para frente você consiga se comunicar e, obviamente, se precisar aumentar lá um condomínio ou se envolver numa atividade espinhosa, você tenha muito sucesso. Muito obrigado. Pessoal, Obrigado. Parabéns. levanta a mão aqui quem quer um curso presencial com William de comunicação. Ó, vamos fazer esse curso acontecer, hein, William? Pessoal, agora a gente vai para o intervalo. Antes disso, vou quebrar o protocolo, pedir para o meu pai cumprimentá-los e dar um oi para vocês, todos conhecem ele, e daí a gente sai para o intervalo, tá bom? Para ele falar de forma espontânea. William, cadê o William? O que eu tenho que falar? Como é que eu faço? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Priscila.